vale pra mim, eu sei, haverá. Glorificado seja para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Estamos com alegria aqui esta noite para cultuarmos ao Senhor nosso Deus. E também queremos desejar boas-vindas aos poucos irmãos que puderam vir. De fato, nós não temos, conforme o decreto municipal, como receber toda a congregação, mas esses poucos irmãos que se inscreveram, que vieram, nós ficamos felizes com a vinda de vocês. Obrigado, irmão Mauri, estava dirigindo o culto. Também o irmão Luiz participou com a sua oração, a irmã Celita cantando os seus louvores, o pastor Roberto cantando e tocando instrumentos. Isso é uma alegria para nós, irmãos da congregação e todos os demais que estão aqui conosco. E o grupo do Manassés. Olha que eu vi que tu é de fé mesmo, né? Mas não é teu. Que bênção a vinda desse grupo. A Libni está encarregada da música aqui da matriz, e ela convidou, aliás, o grupo, e se prontificaram para estar conosco hoje e na ceia. Então, bem-vindo, participação do Manassés, da Angélica, da Ângela, do Micael, do Mateus, do Eliezer, todos que estão aqui participando conosco nesse grupo. Quero ler uma palavra de Deus que está em Lucas, capítulo 6, versículo 46. Quero que você me acompanhe agora, atenciosamente. Vamos estar tentando refletir um pouco neste assunto precioso da palavra de Deus, de o que prova que uma igreja é madura espiritualmente, o que prova o meu crescimento espiritual. Vamos tentar trabalhar um pouquinho em cima deste assunto. Está escrito Jesus falando: por que me chamam Senhor, se não fazem o que mando? Vou repetir: por que me chamam Senhor, se não fazem o que mando? Na verdade, irmãos, na disputa de poder entre as denominações religiosas, para provar que são maduras espirituais, estão em comum algumas características que vão desde o crescimento numérico, o caixa abastecido, a influência política. O que comprova que a igreja é madura espiritualmente? É o número de reuniões que ela realiza, é o caixa bem abastecido, é um número de membros cadastrados, é aquela igreja que consegue construir mais templo que as demais, é a realização de prodígios, de milagres, é aquela igreja que expulsa demônios. O que é que comprova? Vamos ver alguns tópicos. Por exemplo, uma igreja ativa. Jesus enviou uma mensagem a uma igreja bem ativa. Está lá em Apocalipse capítulo 3, a igreja de Laodiceia. Era uma igreja muito atuante, envolvida na obra de Deus. No entanto, ela foi repreendida no seu ativismo religioso, porque ela acabou esquecendo o princípio do Evangelho. A igreja de Éfeso, a mesma coisa. Ela estava em atividade plena, era uma igreja destacada. No entanto, estava faltando o principal para a sua vida, que era o amor espiritual. Será que é o crescimento numérico, o número grande de membros que prova que essa igreja é abençoada, é madura, Deus está operando no meio dessa igreja? Hoje as igrejas que mais crescem são igrejas, por exemplo, de mórmons, os muçulmanos, os espíritas, os testemunhos de Jeová. Então, se é o crescimento numérico, essas igrejas podem ser consideradas maduras e espirituais. Jesus afirmou que nos últimos tempos haveria um crescimento enorme de falsas seitas.
Ele disse: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Surgirão falsos cristos e falsos profetas. Farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam os escolhidos. Então, será que é um crescimento numérico? A gente dizer que temos muitos membros, por isso que nós podemos dizer que temos uma vida com Deus? Será que é a credibilidade financeira? Jesus viu aquele povo deitando uma enorme quantidade de dinheiro no gasofilácio e Jesus ignorou. Jesus não deu bola para aquilo, aquilo não era importante, eles estavam depositando. O que importa é dar com amor para Deus. Eles estavam dando ofertas, mas o seu coração não estava em Deus. E Jesus disse: isso não interessa, isso não vale nada. O que vale é aquela oferta dessa viúva, porque ela deu tudo quanto ela tinha, ela deu de todo o coração. Então, Jesus está reprovando que essa credibilidade financeira seja o motivo de dizer que a igreja é madura e espiritual. Será que é milagres? Porque a gente, olha, se fizer milagre é porque Deus está no meio. Se faz milagre é ali que Deus está. Essa igreja é uma igreja madura, uma igreja espiritual. É claro, irmãos, que o Senhor realiza todo tipo de milagres. Ele cura, Ele transforma, Ele cura do câncer, da AIDS, Ele cura do Covid, de qualquer enfermidade. Mas será que isto é o sinal essencial para que uma igreja seja madura espiritualmente? Jesus disse, está lá em Mateus capítulo 7, versículos 21 e 23: muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós profetizamos em teu nome expulsamos demônios e realizamos muitos milagres. E eu lhes direi: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Será que são então dons espirituais? Esses dons que a gente vê maravilhosos, esses que identificam que esta igreja realmente é uma igreja onde Deus habita, onde nós podemos estar? O Paulo disse: nós podemos falar línguas dos anjos, nós podemos falar línguas dos homens e sermos como um sino que tem apenas um som, mas ele é oco. O som é forte, mas ele é oco. A igreja de Coríntios é a melhor igreja que a gente pode ver, a igreja que tinha todos os dons espirituais. Está escrito na Bíblia. No entanto, era uma igreja de meninos, uma igreja carnal, uma igreja imatura. Ela vivia em guerras, em ciúmes, em vaidades, não tinha entendimento, os escândalos estavam surgindo e os problemas internos já não conseguiam mais ser resolvidos ali dentro. Estavam levando os irmãos, uns levando os outros para a justiça comum. Não havia sabedoria dentro dessa igreja, não estava tendo uma ação plena de Deus, não estavam se deixando ser orientados pelo Espírito Santo. Não era uma igreja madura. E pessoalmente, não apenas coletivamente, pessoalmente, individualmente, o que prova? O Paulo disse que quando ele era criança, ele pensava igual criança. Só que quando ele cresceu, ele começou a pensar como adulto. Isso é amadurecer, isso é maturidade. E assim é na vida espiritual. Nós somos atraídos emocionalmente para Jesus, somos atraídos pelas bênçãos, nós somos atraídos a Jesus pelas misericórdias que Ele oferece. No entanto, quando começamos a conviver com Jesus, quando começamos a conhecer a Jesus, o que passa a nos atrair a partir desse momento já não serão mais as bênçãos, as vantagens, aquilo que Ele tem para nos dar, mas é o seu convívio, o relacionamento com Ele, o seu caráter, que vai nos ensinando a viver. Porque nós, do lado de uma pessoa equilibrada, nós vamos aprendendo a ser equilibrados. Nós, do lado de pessoas sensatas, nós vamos aprender a ser sensatos. Nós não queremos conviver com pessoas que nos deixam estressados, nervosos. Nós queremos alguém que nos dê uma qualificação dentro do nosso caráter. E convivendo com Jesus, nós aprendemos a amadurecer. E a prova do crescimento pessoal: oração. Oração é muito importante. Oração é nosso relacionamento com Deus.
Mas tem gente que não entende o que é oração e acha que pelo fato de estar orando, na sua concepção de oração, essa pessoa se acha madura espiritualmente. Veja bem, tinha lá aquele homem que orava todos os dias. Ele chegou para Jesus e disse: olha, eu oro, eu jejuo, eu dou meu dízimo, eu não sou sequer como esses pecadores aí. Quer dizer, a sua oração, a Bíblia fala, Jesus disse que esse homem nunca foi ouvido por Deus. Ele tinha oração bonita, bem elaborada, mas lá dentro dele, ele se achava muito bom. Então a sua oração, a oração somente, não é significado de um relacionamento espiritual maduro e sadio com Deus. É jejum. Esse cara também jejuava 3 dias por semana. No entanto, ele tinha uma vida sem um relacionamento bom com Deus. Ser ativo, irmãos, eu conheço muitas pessoas, por esses anos de fé, que se atiraram no ativismo religioso, procurando dentro da igreja buscar fazer tudo o que podem para vencer a ansiedade, para vencer as angústias, para esquecer dos problemas, para ver se Deus de alguma forma lhes perdoava ou se Deus lhe abençoava. E muitas pessoas chegam de extrema boa vontade para dentro da igreja e começam a fazer muitas coisas que realmente são boas, são importantes. É maravilhoso uma pessoa chegar, varrer, limpar, cuidar, fazer o que for possível, se doar para a igreja. No entanto, o ativismo por si só não vai mostrar maturidade, não vai dar crescimento, não vai sensibilizar o coração de Deus. O problema que eu vejo às vezes é que muitas pessoas, sabendo da boa vontade, se aproveitam da ingenuidade de alguns desses irmãos e os levam a fazer cada vez mais, se gastarem e se desgastarem, né? Porque veem que eles estão com boa vontade e as usam para benefício pessoal ou da instituição. Mas o ativismo religioso, ele não comprova maturidade nenhuma espiritual. É o passaporte de obreiro. Olha, cresci espiritualmente. Eu era auxiliar, passei a diácono. Eu era diácono, passei a presbítero. Eu cresci espiritualmente. Isso é prova de crescimento espiritual. Ter um passaporte de obreiro. O Judas, ele era um obreiro muito importante. Ele era pregador, ele expulsava demônios. E ele era dos 12, ele cuidava das coisas ali da igreja. Ele tinha o dinheiro, as compras, as vendas. Ele era uma pessoa da extrema confiança. No entanto, não era um homem maduro espiritualmente. No entanto, ele vendeu o próprio Salvador da sua vida. E depois, ele lá, derrotado, amargurado, ele foi lá, se enforcou e morreu. Então, o passaporte de obreiro não significa que nós estamos maduros espiritualmente. O Paulo, ele avisou: olha, uns pregam por orgulho, outros pregam por interesse. E Jesus, lá na separação dos salvos e dos condenados, exatamente aquilo que eu falei antes, vai dizer para alguns desses pregadores e ministros: eu não conheço vocês. Então nós temos que analisar, será que nós estamos no caminho certo? Nós estamos amadurecendo realmente com Jesus? Irmãos amados, o que importa para Deus, para que nós possamos desenvolver maturidade espiritual, segurança, paz na nossa alma, tranquilidade, uma vida honesta, uma vida tranquila, é o que está dentro do nosso coração, a nossa motivação. Não é o que nós fazemos, não são as coisas que nós fazemos, mas aquilo que nos motiva a fazer essas coisas. Ser cumpridor de leis, de normas, de regras, pregar o Evangelho, cantar na igreja, tocar instrumentos, ser intercessor, pode ser às vezes motivo de orgulho, pode ser motivo de vaidade, ao invés de ser motivos de estar servindo a Deus de todo o coração para cumprir o seu dom, seu ministério, para ganhar almas e edificar a igreja. Um jovem rico, ele procurou Jesus. Ele queria saber o que ele tinha que fazer para ser salvo,
que ele tinha que fazer para que desse tudo certo na vida dele. Ele era um jovem admirável. Ele seria hoje um dos membros mais importantes da igreja. Ele era um dos maiores dizimistas, né? Ele honrava pai e mãe, ele era honesto, não adulterava. Que cara formidável, é uma pessoa que nós queríamos ter conosco. Mas Jesus olhou para a situação da vida dele. Jesus olhou para o seu coração, para a sua condição espiritual. Ele era crente, ele vivia dentro da igreja, ele fazia as coisas tudo certo. Desde criança ele disse: desde que eu era criança eu faço tudo certo. E Jesus disse: então tá bom, vende o que tu tem, dá para os pobres e depois me segue. Ele ia fazer isso? Tendo a riqueza dentro do seu coração, dominando ele? Não fez. E o maior erro dele não foi nem só isso, foi que ele não conhecia Deus. Estava servindo na igreja e não conhecia Deus. Estava servindo na igreja e não reconheceu que o Salvador estava ali diante dele. Um outro exemplo é isso que eu falei agora há pouco. O fariseu dava ofertas, dízimo, orava, mas não tinha um relacionamento com Deus. O que prova que eu faço parte de uma igreja madura espiritual e o meu crescimento espiritual não envolve nada, irmãos, que faça troca de vantagens pessoais. Não é nenhuma atividade, status ministerial, conquistas, admiração das pessoas, orações poderosas, estudos bíblicos. Só tem uma prova de que eu amo, de que eu, para provar que eu estou crescendo espiritualmente, de que nós somos maduros espirituais. Esta prova é se eu estou amando hoje a Deus e as pessoas mais do que ontem. Não é o quanto eu contribuo de dízimos e ofertas, não é o quão importante eu sou como pregador, não é o quanto eu cumpro as regras e as leis da instituição religiosa a que pertenço. Tudo isso é bom, tudo isso é importante, mas essas coisas devem servir apenas de caminho. A oração, ela deve servir de motivos para mim me aproximar de Deus, amá-lo mais e amar mais as pessoas. Poder viver uma vida de jejum deve ser motivo para que eu me aproxime mais de Deus, ame mais a Deus e ame mais as pessoas. Porque a oração, o jejum, a intercessão, a evangelização que não for motivada por amor, de nada vale. Isso não tem valor nenhum diante de Deus. Perguntaram para Jesus um dia: qual é o maior mandamento? Qual é o maior deles? O que é mais importante? Jesus disse duas coisas: ame a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, todo o teu entendimento, tua inteligência, tudo que está dentro de ti tem que se envolver para amar a Deus acima de qualquer coisa. E como é que eu faço para amar a Deus acima de qualquer coisa? Amando as pessoas com quem tu te relaciona. E eles ficaram olhando para Jesus. Isso é isso, essas duas coisas: amar a Deus e amar as pessoas. Não pode dissociar isso. Não pode, não tem como separar. E Paulo, ele foi mais enfático. Ele ainda condensou mais ainda esse mandamento de Jesus. E ele disse que o fim da lei é amar as pessoas. O fim da lei é amar as pessoas. Ele não estava contradizendo Jesus, porque Jesus colocou primeiro amar a Deus para todas as coisas. Por que ele não estava contradizendo Jesus? Porque não tem como amar as pessoas sem receber o amor de Deus no coração. Nós não temos essa capacidade. Nós somos egoístas por natureza. A nossa natureza, desde criança, a gente quer coisas para a gente. A gente ama as pessoas até o momento em que está tudo bem. A gente ama as pessoas até enquanto não nos incomodam.
A gente ama as pessoas enquanto fazem uma troca positiva para a gente. Mas no momento que tiver o meu interesse em jogo, eu deixo de amar as pessoas. Eu já vi muitos amigos, nós vemos isso muito na política, né? Pessoas amicíssimas, só que na hora de uma decisão em que eu posso tomar uma posição, tirar a posição de que eu estou mais fortalecido, aí a pessoa tem uma decisão pessoal, aí aquela amizade a gente acha uma desculpa para jogar fora. Nós somos assim, a natureza humana é assim. Vocês querem ver uma coisa? Uma criança, ela vai indo, correndo com a mão tem um fogo aceso, ela quer botar a mão no fogo, tenta tirar ela dali, ela faz um griteiro, ela não tem disciplina, ela quer o que é do seu interesse, nem sabe o perigo que tem, ela quer buscar, ela quer pegar a mão no fogo. E assim é o ser humano. Mas o Paulo disse: o fim de toda a lei, tudo que está lá dentro da lei escrito, aquela coisa lá toda que foi ensinada lá, tem um resumo: amar as pessoas. Se nós não estamos dispostos a ter renúncias dentro de nós, não estamos dispostos a nos entregar, a gastar tempo com as pessoas, a ouvi-las, se nós não estamos dispostos a sentir a dor das pessoas, nós temos que rever o tipo de cristianismo que nós estamos vivendo. Porque não é aqui batendo palmas, dançando, pulando, pregando bonito, que nós estamos amadurecidos espiritualmente. É quando a gente consegue cada vez mais renunciar os nossos próprios interesses em favor de outros. Nós estamos começando a amadurecer. E isto só através do Senhor Jesus. Por quê, irmãos? Porque não tem nada, já falei isso para os irmãos aqui, estou repetindo, não tem nada que eu possa fazer para agradar a Deus. Não existe como eu servir a Deus. O que Deus precisa de mim? Riqueza? Eu tenho algo mais para dar para Deus, para enriquecer? Mais dinheiro? Eu tenho dons para dar para Deus? Não, os dons que eu tenho foi Ele que me deu. O que eu posso dar para Deus? O que eu posso fazer para impressionar a Deus? O que eu posso fazer que eu vou surpreender a Deus? Nada. Ninguém serve a Deus. Eu vou solitário, me isolar para servir a Deus. Aí longe de tudo e de todos. Não. Servir a Deus é servir as pessoas. Nós precisamos aprender isso. O relacionamento com as pessoas, a forma como nós agimos, é que denota como é que nós servimos a Deus. Então, não adianta crescer no sistema religioso. Eu vou crescer aqui dentro, posição e cargo, e não ter tempo para as pessoas. Tem muita gente que antes convivia, se relacionava com as pessoas, começou a crescer, começou a ascender nas funções, parou, começou a selecionar a quem atender. Então não adianta estar envolvido ativamente na obra e não ter tempo para a esposa, para o marido, para os filhos, para os pais. Os compromissos serem tanto que a gente acaba selecionando com quem conversar, a quem atender, criar uma redoma aí de um superstar religioso, querer ser reconhecido como servo de Deus e não conseguir sentir a dor das pessoas, não ter sensibilidade para com as pessoas. O João não fez rodeios, ele foi direto. Ele disse: aquele que diz que ama a Deus, a quem não vê, e não ama o próximo a quem vê. Vou falar baixinho? O que eu digo aqui? É mentiroso. Como eu provo que eu cresci? Como é que eu posso dizer? É porque agora eu tenho um monte de cargo, de função, eu tenho gente batendo nas minhas costas e me procurando. Não, isso é tudo coisa daqui.
é quando eu consigo amar mais a Deus. Eu estou esperando, aguardando a promessa da vinda de Jesus. Eu não parei com isso, não. É quando eu começo a querer cada vez mais estar junto dele. Senhor, ora vem. Se a igreja não tem essa oração, ela não está madura espiritualmente. A igreja precisa ter essa oração, porque é isso que Jesus disse que aconteceria com a igreja no tempo final, que ia dizer: ora vem, Senhor Jesus. É poder amar as pessoas a tal ponto de querer vê-las salvas, de querer vê-las felizes, de querer vê-las transformadas pelo poder de Deus. Então o assunto aqui, o João disse, não é entre tu e Deus. Não adianta dizer eu amo Deus. Deus ninguém tira de mim. Deus, não. Eu vejo na internet às vezes cristãos salvos, que se dizem salvos, dizendo: olha, eu estou me descolando de pessoas difíceis, eu estou largando de mão pessoas não sei o quê. As pessoas, Jesus disse: olha, é o seguinte, se vocês amarem só os que amam vocês, as pessoas fáceis de conviver, de se relacionar, as pessoas que te dão um cafezinho, convidam para janta, que não te incomodam, vocês são igual aos outros. Vocês têm que exceder muito. O amor de vocês tem que ser exatamente pelos MEs, pelas pessoas difíceis, pelas pessoas problemáticas. Essas pessoas. Vamos parar com essa mensagem que eu vou me descolar de pessoas não sei o quê, que me fazem mal. Tem que ter o amor de Deus no coração e colar com essas pessoas. Elas precisam ver que elas podem e devem mudar. Se formos resumir então, para concluir a vida de fé, se formos concluir o resumo da Bíblia, o resumo da vida, o resumo de Deus é amor. Deus amou o mundo de uma maneira que não tem como explicar, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Então, amiga, se você tem sido uma pessoa ativa na igreja, mas não suporta o teu vizinho, se não consegue tolerar o teu colega de trabalho, se você é uma pessoa destacada na igreja, mas o coração cheio de inveja, de ciúmes, você não aprendeu ainda o que é cristianismo. Você está longe de ser uma pessoa madura espiritualmente. Se você é uma pessoa tão espiritual, mas não consegue se comover com as necessidades do povo, você está longe de saber o que é cristianismo. Se você se emociona pensando na possibilidade de fazer grandes coisas na igreja, mas não se preocupa com os pobres, com os necessitados, com os enfermos, você precisa encontrar Jesus e ouvi-lo dizer: quem não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar aos interesses pessoais. A igreja só existe para que a gente possa viver uma vida de amor, e as pessoas poderem olhar para essa vida de amor, quererem vivê-la, quererem aceitar Jesus, para poder ter a sua alma preenchida com esse amor. Só existe igreja para isso. A igreja não é simplesmente para as pessoas se reunirem e terem bons jantares, terem bons encontros. A igreja, ela existe para viver e desfrutar e repartir uns com os outros o amor de Cristo Jesus. Jesus, orando ao Pai, ele disse: Pai, que eles, igreja, sejam um, como eu e tu somos um, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Se a igreja não vive esse amor, se a igreja não desfruta dessa relação íntima e pessoal, as pessoas vão dizer: o que eu quero com religião? As pessoas estão frustradas, as pessoas estão escandalizadas,
com as religiões, porque não conseguem encontrar nas religiões aquilo que se prega. Por quê? Porque nós pregamos assim uma vida espiritual, de espiritualidade, e todo mundo se acha muito espiritual, todo mundo se acha muito bom, todo mundo se acha que está servindo muito a Deus. Só que isso não chega nas pessoas, só que eles não conseguem ver isso. Uma coisa é a pregação do domingo, a outra coisa é a relação pessoal no dia a dia com as pessoas, que eles não conseguem sentir isso. É assim, uma pregação num patamar lá de cima, é uma espiritualidade lá em cima, jogada lá para cima. Só que o Evangelho, irmãos, ele não nos torna deuses, o Evangelho não nos diviniza, ele não nos torna anjos, o Evangelho nos humaniza. O Evangelho, ao contrário do que se pensa, ele trabalha com as nossas emoções e sentimentos para sermos pessoas humanas aqui na terra, com um sentimento sensível às coisas que o mundo está vivendo. Não nos torna ofensos as coisas aqui. Nós convivemos, vivemos aqui. Então, o convite de Jesus é maravilhoso. Deus, Ele nunca nos mostra a nossa condição sem apontar um caminho, mas esse caminho é um caminho de amor que Ele tem. Jesus está dizendo para a igreja de hoje, a igreja de Laodiceia: vocês acham que estão ricos? Vocês acham que estão enxergando tudo? Que tem todo o poder? Que está tudo bem com vocês? Vocês estão achando que os shows de vocês, os eventos, o negócio está maravilhoso? Só que é o seguinte: vocês estão enganados. Diante de mim, pelo menos, vocês estão nus, estão cegos, e vocês são muito pobres. Mas Ele dá um conselho maravilhoso. Esse é o Jesus. Ele não aponta o nosso erro para nos humilhar, Ele aponta porque Ele quer nos trazer soluções, Ele quer nos abençoar. Ele disse: olha, eu te aconselho, compra de mim ouro purificado pelo fogo e serás rico. Compra também roupas brancas para que não se envergonhe da tua nudez, colírio para aplicar nos teus olhos a fim de enxergares. Eu corrijo e disciplino aqueles a quem amo. Por isso seja zeloso e arrependa-se. Eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e juntos faremos uma refeição maravilhosa. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O convite de Jesus é maravilhoso. Muita gente talvez está pensando que é muito espiritual, porque está cumprindo todas as regras da igreja, está pregando, cantando, servindo, está no departamento, faz parte, enfim, está servindo, está pronto e preparado. Olha para o teu coração, olha o que está lá dentro. Você consegue dar glórias a Deus e odiar alguém? Consegue dar aleluias e não sentir compaixão daquele que está sofrendo? Consegue falar línguas poderosamente, mas consegue pôr tropeço no caminho daquele irmão que você acha que está atrapalhando o teu espaço? Arrepende-te, diz Jesus. E Ele diz: olha, se você se arrepender, tudo que aconteceu até aqui, essa vida vazia, porque, irmãos, muita gente está dentro da igreja, às vezes muitos anos, nós conversamos com as pessoas, e eles dizem: não sei o que acontece comigo, eu faço tudo certinho e não tenho paz, eu faço tudo certo
e eu faço a determinação, e eu ouço suas profecias e revelação, tudo, e eu digo que está tudo bem. Só que lá em casa é uma tragédia. Nossa casa é um inferno. Então quer dizer, viver de fantasias. Só que quando você começa a amar a Deus, conviver com Jesus, no caráter precioso de Jesus, límpido, santo, perfeito, amoroso, você começa a mudar. É como nós somos, mesmo como adultos, como qualquer criança. As pessoas que trabalham na área dizem: olha, a criança, ela é resultado do meio. Se ela vive numa casa cheia de ódios, problemas, ela vai se criar assim. Se você vive num lugar cheio de amor, você vai ser uma pessoa cheia do amor de Deus também. Quero convidá-los para orarmos, pedirmos a graça do Senhor, a transformação que Ele oferece, para que nós possamos ter um coração cheio de amor, não deixarmos mais o nosso coração ser enganado. Por que será que eu busco tanto, faço vigílias, faço oração, jejuo, vou no ciclo de oração, eu faço tudo e não está dando nada certo? Talvez está faltando esse ingrediente principal. Esqueça tudo mais e busque a Deus amor profundo no seu coração por Ele e pelas pessoas. Aprender a dedicar-se às pessoas. Começa por quem convive com você, dentro da sua casa. Começa lá pelo seu trabalho, pelos membros da sua congregação, e vamos expandindo para os bairros da cidade, por toda a nossa cidade, pelo nosso estado e pelo mundo afora. O amor de Deus não pode faltar, porque senão é um cristianismo sem Cristo. Porque a única coisa que trouxe Jesus a este mundo para morrer por nós foi amor. Não foi para que nós tenhamos uma vida satisfeita pessoalmente e sem relacionar bem com as pessoas. Pai amado, eu oro agora, Senhor, por todas as pessoas que desejam ser cheias de amor, estão religiosamente cumprindo as coisas, fazendo tudo o que precisam, mas às vezes estão em nosso meio infelizes, chorando, insatisfeitas, não conseguem sentir, não conseguem ter esta decisão de amar, de se dedicar plenamente a Ti e às pessoas. Vem trazer-nos o perdão, Senhor, de sermos negligentes, de não conseguirmos devotar todo o nosso pensamento a Ti e mudar isso. Venha trazer o caráter de Jesus para dentro de nós, que não vivamos de aparências, que não sejamos religiosos para mostrar para as pessoas como nós somos bons, mas venhamos querer, desejar lá no íntimo do nosso coração a Tua presença, o Senhor como Deus da nossa vida, como Senhor na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos realizar as coisas todas com essa virtude de amar a Ti e de amar as pessoas. Nos ajuda a repartir uns com os outros este amor profundo que vem do Senhor. Enche-nos do Teu santo e glorioso amor. Enche-nos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja e abençoa as pessoas que estão orando e pedindo